Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vou esperar aqui o pessoal começar a chegar para a gente começar o nosso bate-papo de hoje. Hoje eu vou ter uma convidada muito especial, a Graziella, que mora lá em Portugal. Ela vai contar um pouquinho da história dela como cooker e também contar qual foi a trajetória dela, porque ela é formada em nutrição. Então ela vai falar um pouquinho sobre transição de carreira, como ela se viu cooker, como foi a transição dela de sair lá do Brasil e vir morar aqui em Portugal, aqui nas Europa. Vocês sempre me perguntam como é trabalhar aqui, então já ficam aí com o dedinho pronto para fazer as perguntas aqui na interrogação, que ela vai ter o maior prazer de compartilhar com vocês um pouquinho da história dela. Tudo bom, amores? Espero que sim! Esperar aí uns minutinhos o Instagram começar a avisar que estamos ao vivo. Já vão colocando coraçãozinho, mandando aí para as amigas que gostam desse assunto de transição de carreira, de confeitaria, que querem saber mais aí sobre o mundo dos biscoitos ou das bolachas decoradas. Eu tenho costume de falar biscoito, gente, mas acho que a Graziella chama bolacha. Mas eu gosto de chamar biscoito, vocês sabem. Gosto de chamar de biscoiteira. Então, fiquem à vontade, vão chegando, que assim o bichinho aqui acorda, gente, porque eu vou falar para vocês. Essa semana o Instagram tá de brincadeira comigo. Os meus Reels saem sem áudio, ele não tá entregando bem os meus stories. Ó, tá complicado trabalhar aqui, mas nós somos persistentes e brasileiras e nós não desistimos nunca, não é verdade? Ah, a Grazi já chegou. Tá calor mesmo. Tô aqui trabalhando, gente, com o ventilador aqui do lado, ó. Se vocês escutarem o barulho, ó. Porque senão não dá, gente. Tá muito quente. A Grazi, então, deve estar mais ainda com calor, né? Porque ela tá lá no ateliê trabalhando. Boa tarde, pessoal. Tudo bom com vocês? Pessoal novo que tá chegando aqui, enquanto a galera ainda não recebe a notificação aqui, vai escrevendo da onde vocês estão nos assistindo. Se vocês estão aqui na Europa, estão aí no Brasil, estão aqui em Portugal, se vocês estão aqui na Itália, pra gente ir conhecendo vocês, enquanto o Instagram aqui não avisa a galera que nós estamos ao vivo. Vamos escrevendo aí que eu quero saber de onde vocês estão assistindo. E sejam bem-vindas aqui no meu perfil, né? Que vai chegar aqui muitas seguidoras da Grazi. Já vou te chamar, Grazi. A Mari de Santa Catarina. Quem mais? Deixa eu ver de onde vocês estão assistindo. Contem aí. Gente, eu tô suando igual... Acabei de sair do banho, né? A Mise de Maceió. A Elaine é daqui da Itália. Vão falando aí de onde vocês estão assistindo. Enquanto isso, eu vou chamar a Grazi aqui. São Paulo, Luciana, seja bem-vinda, Lu. A Grazi, gente, ela tem 2 perfis, tá? Então, ela tá fazendo do perfil do ateliê dela, que é um perfil que ela tá começando agora a trabalhar nele, né? Então, ele tá menorzinho do que o outro principal dela. Então, depois vocês passam lá no perfil dela para conhecer o trabalho dela, tá? Só para falar que ela tem 2 perfis. A Elci de Portugal, seja bem-vinda. A Clarice lá do Paraná. A Elaine de São Roque. Sejam todas bem-vindas. Deixa eu chamar aqui a Grazi. Ok. Aceitar, Grazi. Oi, deixa eu subir aqui que aí eu fico pequenininha. Seja bem-vinda. Ela toda linda de doma, gente. Olha aqui. Sim, né, Roberta? Pra gente trabalhar animado tem que ser assim. Tá certíssima. Seja bem-vinda. Gratidão por ter aceitado o convite, contar um pouquinho da tua história. Eu fico muito feliz. É sempre bom bater um papo, trocar experiência, né? Exatamente, né? Compartilhar um pouquinho aí da nossa trajetória para essa mulherada aí se animar.
Isso mesmo. Eu digo assim, depois que foi picada pelo bichinho dos biscoitinhos, não para nunca mais. Amém, né, gente? Isso é pro nosso bem maior. É, verdade. Grazi, se apresenta aqui para o pessoal que não te conhece aqui. Quem é você? Da onde você vem do Brasil? Conta um pouquinho da tua história para a gente te conhecer. Bom, então, primeiramente, boa tarde a todas. Obrigada por participarem dessa live. É sempre bom a gente trocar experiência, conhecer pessoas novas, né? O meu nome é Graziela. Eu me formei, Roberta, em nutrição em 97. E trabalhei anos na indústria de alimentos. Trabalhei 15 anos lá. Tive meu filho mais velho, aí não via a hora de voltar para o trabalho, né? Para sair um pouco de casa. Depois, quando eu tive o meu segundo, eu já estava cansada do trabalho, já tinha que deixar ele na creche. E aí, num belo dia, eu com dois celulares, né? Aqui é telemóvel. Sim. Eu com dois celulares e enlouquecida no trabalho, pedi demissão, depois de 15 anos de indústria. Sim, não fez nem acordo nada, deu a louca, pediu demissão. Estava Nada, saturada. tava saturada. E aí eu falei, e agora? O que eu vou fazer, né? Aí, um pouco antes disso, eu vim de Curitiba, do Brasil, para cá, para Lisboa, mas eu sou do interior de São Paulo, na verdade, eu vivi muitos anos em Taubaté. Não acredito, no Vale do Paraíba, você sabe que eu vivi muitos anos em São José dos Campos. Do lado. Do ladinho, olha que coincidência. Toda de Taubaté. Olha que legal. Eu fui para Curitiba para fazer faculdade de nutrição, acabei encontrando meu marido no último ano de faculdade e a gente começou a namorar quando eu estava me formando, depois casamos e nunca mais saímos de Curitiba, acabamos ficando lá, ele também paulistano, né, saiu de São Paulo mesmo, da Gema, e foi para Curitiba, e a gente acabou ficando 25 anos lá. E eu digo que Curitiba foi um passo para vir para Lisboa, porque é tudo muito parecido, sabe? A questão de ter muito frio no inverno, até do povo mesmo, é muito parecido, tem uma certa formalidade, muito mais do que o interior de São Paulo. Então, e aí, né, voltando um pouco, depois que eu pedi demissão, um pouco antes de pedir demissão, eu tinha visto numa feira lá em Curitiba, tem uma feira enorme, nos 2 quarteirões, agora isso é a rua inteira, de trabalhos manuais. É uma feira de produtos artesanais, maravilhosa a feira, maravilhosa. E era antes do Natal, e eu estava super estressada no trabalho, e eu falei, e agora? Não deu tempo de comprar nada para ninguém, vou lá na feirinha e vou comprar alguma coisa local. E aí eu vi uma banca da vovó Elza, ela tem Instagram, tem um monte de loja agora lá em Curitiba. E eu vi uns biscoitos decorados, eu chamo de bolacha, né? É a Terceira Guerra Mundial, se é biscoito, se é bolacha. E aí eu comprei bolacha para todas as mulheres da família, levei uma caixa para cada uma. Eu achei uma gracinha, aquelas bolachas decoradas, né? Falei, nunca tinha visto. E aí toda a gente começou a me perguntar se era eu que tinha feito. Daí Olha só. na hora eu até fiquei com raiva. Eu falei, gente, como é que eu ia trabalhar e fazer um negócio desse ao mesmo tempo? Impossível, impossível. Eu não tenho nem paciência, não tenho nem habilidade, não quero, imagina, nunca quero. Olha que interessante isso que você está falando. As pessoas reconheciam que você era uma pessoa talvez caprichosa, que já fizesse coisas bonitas, talvez não se reconhecesse nesse lugar, né? Então você já se julgou. Eu não, imagina que eu não, eu vou ali e compro, né? Mas as pessoas já viram em você essa habilidade. Olha que lindo isso. Minha capacidade para, né? Nem eu sabia. E aí, isso aí ficou na minha cabeça quando eu voltei. Falei, por que eu não faria isso? Lógico que eu faria, se eu estudasse, eu faria. E aí aquilo criou a sementinha, né? E aí a empresa fez o primeiro curso, isso foi em 2013. Foi antes da Páscoa de 2013.
Foi o primeiro curso que a Ana, dona da empresa Vovó Elza, deu o curso de bolachas decoradas e eu fui fazer, despretensiosamente. E aí eu fiz umas bolachinhas lá em Curitiba, usa muito essa bolacha de mel, que parece o pão de mel, é uma bolacha Uhum, macia, que embola na boca, sabe? Aquela, uhum. uma delícia, é bem regional. E ela decorava essa bolacha de mel. E aí eu fui para o curso, quando foi a Páscoa eu fiz umas bolachas, pus numas caixas, tirei foto, eu ainda trabalhava na empresa. Uhum. E pus no Facebook, na época nem tinha Instagram. E aí começaram a me perguntar se eu podia vender as bolachas. Imagina que eu ia conseguir vender um negócio desse, não ia ter tempo. Como é que eu ia fazer para vender? Mas eu posso vender essas que eu fiz. E eu vendi tudo, tudo que eu tinha feito, a pouca produção. Malemar, que eu não tinha experiência nenhuma, vendi tudo. E aí Uau! aquilo me chamou a atenção, porque eu fiz um negócio que eu adorava e ainda ganhei Uhum. dinheiro, entendeu? Imagina fazer uma coisa que você gosta e ainda ter dinheiro em troca, né? Maravilhoso! Para mim não era conhecido isso ainda. Eu sempre gostei do meu trabalho, mas eu fui trabalhar por necessidade. E Uhum. logo eu gostava do trabalho até um momento que chegava domingo à noite e ficava super estressada porque era segunda-feira, né? E de repente fazer bolacha, vender e receber dinheiro em troca de uma coisa que eu adorei fazer, que nem precisava ter recebido nada, para mim foi a gota d'água na empresa. Lógico, o tempo passou. Isso foi. A Páscoa foi em abril, eu pedi demissão em julho. Eu pedi demissão em Ah, ok. julho. Teve um período que você talvez se programar psicologicamente, né? É. E aí o mais interessante que as pessoas falavam, eu era coordenadora já dentro da empresa, eu cuidava de 8 escolas particulares, eu tinha as nutricionistas em cada escola, então eu fazia atendimento ao cliente. Eu que ia lá resolver os problemas da produção de almoço com o pai do aluno que não queria que o filho comesse X, qualquer coisa na hora do almoço. E eu tinha, acho que uns 80, 100 funcionários sob minha responsabilidade. Então, Olha, muita gente. aí as pessoas falavam, mas você vai deixar de trabalhar para fazer bolachinha? É de um jeito pejorativo, né? Sim, sim. E aí eu falava assim, eu vou fazer o que eu gosto de fazer. Quem sabe isso, por eu gostar de fazer, vai me trazer um retorno que eu acho que eu mereço. E aí comecei. Só que a vida não foi tão simples assim, porque a nossa renda caiu pela metade em casa, né? É, Uhum, os meninos eram período integral, passaram para meio período para a gente gastar menos, porque no Brasil o período integral é opcional. uhum, Depois, eu não precisava todo dia levá-los, porque o meu marido levava e eu buscava e a gente fazia aquele trâmite. Eu fiquei em casa, eu tinha que levar, buscar, fazer almoço, limpar a casa, porque daí uhum. eu tinha alguém que me ajudava. Eu cancelei para diminuir os gastos dentro de Certo. casa. Então, assim, eu trabalhava muito mais do que eu trabalhava na empresa. Mas eu estava muito mais feliz de poder estar de chinelo, de poder ver meus filhos chegando da escola. Não sei, aquilo eu agarrei como uma oportunidade mesmo de vida, de eu vou me dar uma chance de fazer uma coisa que eu gosto sem ter a obrigação de ganhar dinheiro a qualquer custo, sabe? Uhum, E assim uhum. as coisas foram caminhando. Eu morava num condomínio fechado, as amigas do condomínio começaram a pedir, daí uma passa para outra, vende para outra, vende para outra, indica para outra, e eu já estava fazendo muita bolacha. Quando num belo dia meu marido chegou em casa e falou: Eu também estou desempregado agora. E aí a gente ficou apavorado, né? Nossa, um Era o nosso baque, né? maior medo. Era o nosso maior medo, porque o que eu vendia não era suficiente para manter os gastos de casa ainda, era tudo muito novo, Sim. né? Isso foi um ano Uhum, depois, mais ou menos, que ele ficou desempregado. Foi uma crise no Brasil e ele já tinha muito tempo de casa. E uhum. aí a empresa mandou os mais antigos de casa embora e ele tinha já a cidadania portuguesa, porque minha sogra é portuguesa. Ah, que E, legal. e daí a gente já tinha vindo em 2012 para Portugal para conhecer.
E a gente combinou que daqui 5 anos, depois de 5 anos, nós viríamos para morar. Que ele ia pegar o portfólio dele, ele é publicitário, ele queria fazer mais alguns trabalhos, ele Uhum. queria trabalhar mais um pouco com o chefe que ele tinha na época, para depois pedir demissão e poder vir morar em Portugal. Enfim, nós não fizemos nada do que foi combinado nesses 5 anos, a gente esqueceu, né, daquela Uhum. pergunta que a gente fez para nós mesmos, e exatamente 5 anos depois ele foi mandado embora. Exatamente. Nossa. Então, é de arrepiar, porque a gente não lembrava dessa promessa. Até que um dia eu fiz as contas. Olha, nós fomos para Portugal em 2012, você foi dispensado logo 5 anos depois. E quando a gente fez essa conta toda, tinha dado 5 anos que a gente falou que ia esperar para vir para Portugal. Então, como nós não fizemos nada, o universo conspirou, né? Sim. Sim, e isso mostra quanto a palavra e a intenção tem poder. E sabe, É, eu também, como você, sou muito energética, eu acredito muito nessas coisas. E aquilo que a gente emana, lá na nossa planeta, a gente não sabe qual é o tempo do universo. Mas quando a exato. gente está pronto para receber, as coisas chegam, né? É. É por isso que a gente tem que pensar positivo, tem que ter certeza que vai dar certo, porque isso atrai, né? Eu acredito muito nisso, que essa energia que a gente joga nas coisas, ela volta pra gente de alguma forma, né? Uhum, uhum, uhum. E aí ele, Grazi, tem uma pergunta aqui para você. Estão perguntando aqui há quanto tempo já faz que você está fazendo esses doces? desde da Páscoa de 2013, Nossa, bastante tempo já. já. Nessas eu tive altos e baixos, né? Eu nunca tive vontade de Sim. parar de fazer bolachas, mas eu tive vontade de trabalhar meio período e fazer bolacha em outro meio período. E nunca deu certo. Uhum, Nunca deu certo, também nunca fui atrás de fato. Então, eu comecei uhum. a dar aula, né, de bolachas, e realmente é uma paixão. Eu falo que as bolachas são as terceiras, é um projeto que é um terceiro filho meu, né? Uhum, E então, quando eu cheguei aqui, aí foi a segunda grande mudança na minha vida, porque a primeira, tirando as mudanças normais da vida, que são casamento, ter filhos e formaturas, né? Essa mudança, a uhum, primeira grande, foi essa transformação total de carreira, ainda que as pessoas uhum. ainda tiram sarro dizendo, nossa, você é nutricionista, e receitava para as pessoas comerem saudável, saiu para fazer bolacha, que é um negócio que não é nada saudável. Tipo assim, como fosse um pouco contraditório, né? A nutricionista que deveria ajudar a comer saudável, comer menos, emagrecer, aí faz os biscoitinhos de puro açúcar, né? Mas tá tudo certo. Tudo certo. Eu sempre fui do doce, né? Eu cresci numa família de formiga, praticamente, porque a minha avó, ela fazia doces de tacho, goiabada cascão, doce de abóbora, Ai, que abóbora com delícia! coco, figo. Os doces dela eram maravilhosos. E teve uma época que ela ajudava a irmã dela a fazer para vender, que a irmã ficou viúva e tudo. Uhum, Eu cresci vendo a minha avó com os tachos de cobre. Toda vez que chegava na casa dela, tinha doce no tacho. Ela estava fazendo, ou estava esperando esfriar, ou estava testando o açúcar. uhum, Então, a gente vem de uma família de tradição de consumo de doce, né? Eu não sei o que que eu fui uhum, fazer na uhum. nutrição. Até hoje eu não entendo. Tem que pensar que te preparou com conhecimento, porque hoje, além de você fazer algo que é artístico, você tem uma técnica, uma base para passar para o cliente, se ele precisar saber, né? Se ele tiver interesse em saber. É, e não é só isso, né, Roberta? Eu fui trabalhar na área da indústria. Isso me deu um conhecimento de produção muito legal, de produção em série, Uhum, de planejamento dentro da produção, de compra de matéria-prima, de precificação, de rendimento, tudo isso. uhum, uhum, uhum. Isso A é sua, maravilhoso. sua net está aí, voltou. Voltar tá bloqueando aqui para mim. Aí, agora sim, Vamos ver. estava travada. Vamos gravar.
Então, eu queria te fazer uma pergunta assim, ó. Eu tenho muitas seguidoras aqui, muitas meninas que têm muita vontade de fazer essa transição de carreira, mas o medo delas é essa, que eu sempre falo, gente, empreender é correr risco. Se você não está de risco, não empreenda, porque a gente sabe que tem mês que a gente vai vender mais, vai vender menos, e quando a gente vem de um serviço fixo, onde você tem ali a segurança de ter aquele salário todo mês, você empreender, você saber, a não ser que assim, por mais que a gente faça, eu falo para as minhas alunas, faz um caixa ali de segurança, né? Porque se você falar, nossa, eu vou ficar 2, 3 meses, se não der certo, você tem que ter uma segurança financeira, colocar o dinheiro da parte, para depois você falar, não, agora eu posso pedir demissão, porque mesmo se eu ficar 4, 5 meses até meu negócio engatar, eu tenho aquela reserva ali, né? Reserva eu acho que chama reserva. Aquela reserva ali, né, de segurança que você tem ali para te manter. E isso eu acho fundamental. Você foi doida, assim, eu te admiro, porque eu não teria talvez coragem de fazer isso, de falar, largar tudo depois de tantos anos de carreira. Mas eu então, tinha eu queria desculpa, você Roberta, tinha essa reserva, alguma coisa assim, uma segurança? Oi? Desculpa. Eu tinha uma questão que eu tinha meu marido para me ajudar em caso de insucesso. Não foi pensado assim totalmente na loucura, porque nós sentamos juntos e fizemos todas as contas e ele falou, olha, ou é isso, ou você vai enlouquecer, porque está um estresse danado. Será que vale todo esse estresse pelo salário? É lógico que no fim do mês, muitas vezes eu falava, saudade do meu salário caindo direitinho na conta, né? Mas eu acho que todos passamos por isso. Também, né? Não é só preparo. Coragem. E desculpa, eu cortei tua pergunta, eu não escutei. Não, aqui tá cortando também a internet. Eu tava falando para você assim que acho que todas nós passamos por isso. Eu, por exemplo, quando eu comecei na confeitaria, eu já fazia para fora, mas não vivia daquilo, era praticamente um hobby, um extra que entrava ali. E aí, quando eu decidi pedir demissão, eu entrei em acordo, porque meu contrato ia terminar. Então, eu esperei meu contrato terminar, porque aí eu ia sair da empresa com todos os direitos trabalhistas. Tanto é que foi o dinheiro do meu seguro-desemprego que eu investi no curso de confeitaria aqui, que não custa pouco. Então, assim, eu me preparei psicologicamente, fiz um modo que eu saísse com uma reserva. Eu sabia que eu tinha que dar meus pulos para aquele dinheiro ali render enquanto o meu negócio não engranava. Então, assim, era isso que eu queria trazer, porque às vezes as pessoas a gente falando assim, parece que é estalar o dedo, eu ganhava 5 mil, da noite pro dia eu também continuei ganhando 5 mil fazendo biscoito. Não é assim. Tem altos e baixos, né? Então, a pessoa precisa se preparar, principalmente para ter uma visão de empreendedora. Saber que ela vai ter que investir no negócio dela, ela vai ter que investir em estudo, ela vai ter que ter paciência, né? Saber lidar com o público. A gente tem que reaprender tudo do zero. E eu vou te falar uma coisa, Roberta, nem depois de 9 anos de experiência, a gente tem tudo certinho todo mês. Ainda assim, existe o mês de férias, que a gente sabe que é mais baixo, tem que se programar. A gente ainda também tem alguns altos e baixos que a gente tem que ir dançando conforme a experiência diz, né? Mas eu penso assim, eu pude fazer isso porque eu tinha um suporte por trás de mim. Sim. Nessa segunda vez, que depois a segunda grande mudança foi mudar de país, a minha terceira grande mudança foi abrir o ateliê, porque eu abri o ateliê mês passado, junto com uma sócia. Então, eu trabalhei esse tempo todo dentro de casa sem custos fixos tão diferentes do que eu do que eu tenho agora. Então, agora sim, eu abri o ateliê, pensando em não ter nenhuma ajuda de marido e eu ter que resolver minha vida sozinha, profissionalmente como deve ser, aí sim teve todo um planejamento. Então, tem que ter, né?
inclusive a gente eu escrevi um projeto para a Câmara Municipal, que aqui tem um balcão do empreendedor e que eles ajudam muito, né? Eles fomentam essa questão do empreendedorismo. E eu escrevi todo um projeto. Nesse projeto eu tinha que colocar quanto eu ia receber, quanto a gente ia vender por mês, quais seriam os nossos custos fixos, como seria, valor de aluguel. Por quê? Porque às vezes as pessoas abrem um negócio e não têm noção do quanto elas vão gastar. Não tem, acha que é só É o pagar. business planner, Né? Água, luz e aluguel. Não é só isso. A gente tem o bombeiro que tem que vir instalar não sei quantos extintores e não sei o que do incêndio, tem o seguro não sei o que, tem a segurança e a gente tem que pôr tudo isso no papel e ter uma visão geral do negócio antes de fazer o negócio. Mas, além disso tudo, o que eu acho é gostar do que faz. Porque empreender é mais difícil do que trabalhar assalariado. Você tem que fazer tudo, você tem que fazer compra, você tem que gerir os clientes, você tem que gerir produção. Você trabalha muito mais, mas você trabalha com amor, porque você gosta daquilo. É diferente quando você ama aquilo que você faz, você sabe as dificuldades que você pode passar ou não e enfrenta de cabeça erguida, porque não tem outra solução. É enfrentar e trabalhar, né? Tanto é que nas minhas orações para abrir o ateliê, eu falava, eu só quero trabalho, porque trabalhar eu não tenho medo, o resto a gente dá jeito, não é? Exatamente, exatamente. Mas tem que ter muito. Eu sempre falo, né? Falo para as minhas alunas: a gente no Brasil tem a possibilidade de abrir um MEI, continuar trabalhando em casa, abrir um ateliê doméstico, e aos pouquinhos, né? Você vai crescendo. E quando você se sente segura, ter esse passo de abrir e se profissionalizar de verdade, né? Abrir o CNPJ, mas com o pé no chão. Um pé no chão, porque às vezes a pessoa vai, pega um financiamento, sem ter um planejamento, e depois de 6 meses fecha e ainda com dívida, né? Então a gente precisa ter o pé no chão. Frustra com a própria profissão que escolheu, né? Sim, sim. Aí vira uma bola de neve. Quando resolvi, eu tenho uma amiga que fez curso de pastelaria comigo, que a gente se conheceu aqui. Aqui é confeitaria e pastelaria, né? Que eu falava isso, as pessoas acham que eu faço pastel. E ela também tinha muita vontade de abrir um ateliê. Então, o que me impulsionou foi ter também essa parceira de trabalho, porque a gente sabia que os custos fixos iam ser divididos por duas. Então, duas iam dividir custos fixos. Isso me deu um certo alívio, porque quando você põe no papel aquilo que você pensa, nossa, quanta bolacha eu vou ter que vender para pagar tudo isso, né? E a gente está super feliz, a gente está trabalhando bem entrosada, cada uma dividindo as funções. Então, assim, a coisa vai, né? Tem que ir. Mas me fala aqui, Grazi, como que é a sociedade com essa tua sócia? Ela também faz bolo e biscoitos ou ela se ocupa de outra coisa dentro do negócio? Vocês dividem as mesmas habilidades? Como que é? Então, quando nós entramos com o projeto na Câmara Municipal, a ideia era a gente ter os custos fixos divididos por 2 e eu continuar como ateliê dedo de moça e ela é ateliê dedo de moça e eu sou um doce de doce. Nós continuaríamos com as duas marcas, só dividindo os custos fixos. Aí, nós começamos a pensar, as duas usam farinha, as duas usam ovos, como é que nós vamos separar isso no dia a dia? Vai ser complicado, né? E quando foi para ir para a etapa final do projeto que o banco ia liberar o financiamento, ele falou, olha, eu não posso liberar o financiamento de um projeto em nome de 2 pessoas, eu não tenho como dividir, metade você paga, metade você paga, vocês vão ter que compor uma empresa, para a empresa dever para o banco, e não as duas de forma 50%. Então, nós nessa resolvemos, então vamos fazer uma sociedade, dividir tudo que entra, tudo que sai, tudo é de nós duas. E a Carol sempre fez bolo, sempre trabalhou com bolo, com brownie, com brigadeiro,
essas docerias de festas. E eu sempre fiz bolacha decorada. Então, a Carol não faz bolacha decorada. Eu até sei fazer bolo, porque, lógico, eu fui para a escola de pastelaria. E quando eu cheguei aqui em Portugal, como as bolachas não eram conhecidas, eu fui fazer bolo, curso de bolo, para decorar com bolachas, para mostrar para as pessoas o que eram as bolachas decoradas. Então, eu Uhum. fazia bolo, mas eu só decorava com bolacha. Então, isso eu fui ganhando Olha mercado só. fazendo isso. Uhum. Quando nós nos juntamos para o ateliê, eu falava para ela, olha, meu sonho é não ter que fazer bolo, meu sonho é ter que fazer só bolacha. E ela falou, então tá tudo certo. Ela faz ela faz os bolos, decora com as bolachas e bolo sem bolacha também. Ela faz toda a parte de confeitaria e eu faço a parte de bolacha e mentoria Já e tá. cursos. Uhum. Então deu super certo. Destravou. Ela também é brasileira? Também é brasileira, mas os pais dela são portugueses. Eles são da Madeira, eram, né? São os dois falecidos, mas os pais eram portugueses. Então, ela está aqui O Brasi, há muito tempo. Me tira uma dúvida aqui. O público que vocês atendem é o público português ou o público brasileiro? Porque você sabe, né? Eu estive há 3 semanas atrás e os bolos decorados portugueses não tem nada a ver com bolos decorados. É tudo muito simples, tudo lá na base do doce de ovo. É tudo muito diferente do que a gente conhece como confeitaria no Brasil. Então, tira a minha dúvida aqui. Qual é o público que vocês atendem fazendo talvez umas wheat table, né? Porque você vai fazer o bolo, você vai fazer o biscoito decorado. Quem é esse público que compra de vocês? Então, Roberta, o meu público era 80% brasileiro. Brasileiros que moram, que vivem em Cascais, Estoril, aqui na minha própria região de Telheiras, que é no Lumiar. E o público da Carol era basicamente português. Porque a Carol conhece muita gente, daí a filha na escola e os pais dos alunos e tudo isso. Então, acaba que ficou meio a meio. Por exemplo, para cursos, a grande maioria é brasileira que estão espalhados pelo mundo. Aí vieram para fazer um curso aqui da Carol Mello, que teve aqui há pouco tempo, teve aqui no ateliê. Então, a gente via que tinha ali, do público que veio, 30% era eram portuguesas, e 70% brasileiras, mas assim, que mora na Irlanda, que mora na França, mora em Espanha. Então, eu tenho público, ainda tenho o público um pouco mais brasileiro que português, e a Carol tem um público mais português que brasileiro. A ideia é a gente aumentar cada uma o que tem em falta, né? As bolachas são... Por que você acha... Desculpa, por que você acha que tem essa diferença? Porque, por exemplo, eu trabalhando aqui com produtos brasileiros, os italianos têm uma cultura muito diferente para doce. Então, 90% dos meus clientes hoje em dia são brasileiros, os 10% é sul-americano. Então, equatoriano, o pessoal sempre é sul-americano, né? Por quê? Porque eles estão acostumados com brigadeiro, com doce, que lembra muito o nosso. Já o italiano, ele já gosta mais de creme de confeiteiro, é um doce menos doce, é um bolo menos decorado, mais simples. Você acha que essa diferença entre vocês duas é porque talvez o biscoito decorado atrai mais o brasileiro que está disposto a pagar para dar uma lembrancinha numa festa, porque quer presentear? Já tem essa cultura nossa? Ou é porque ainda você não entrou mesmo assim, talvez com um boom no mercado português? O que acontece aqui? O brasileiro gasta muito mais para fazer festa do que o português. A cultura é totalmente diferente. Eu me lembro quando cheguei aqui que as festas das crianças da escola eram no salão de ginástica do prédio do aluno. Por exemplo, não tinha docinhos como o brasileiro tem, de brigadeiros, beijinhos e tudo mais. Eram, por exemplo, marshmallows em vidros, era salgadinho, batata frita em potes. Então, assim, com o passar do tempo, faz 6 anos que eu estou aqui, vai fazer 6, o português, tem muito brasileiro morando aqui.
E com o passar do tempo, o Sim. português também está mudando essa cultura de festas. É isso que eu percebo, por isso que meu público aumentou. Porque eu Uhum. fazia bolachas basicamente para brasileiros, mas os brasileiros que conhecem portugueses vão nas festas e comecei a aumentar esse público português. E a Carol, por outro lado, como tem conhece muitos portugueses e fazia brigadeiro, ela conta que as pessoas falavam, você não vai vender brigadeiro para português, porque português não gosta de doce doce. E eu pensando, como é que português não gosta de doce doce, se o doce de ovos é super doce? Os doces Eu também portugueses acho, têm João. esse tamanho nas pastelarias, né? Eles não têm docinho pequeno, são doces grandes. E aí ela falou, esse negócio do português não gostar de doce não existe. Eu vendo brigadeiro porque os portugueses conheceram e gostam. Eles acham bonito, eles acham gostoso e acabaram aderindo a essa cultura brasileira, né? Uhum, Mas meu marido uhum, uhum. disse no trabalho, É questão os bolos de me propor, né? Eu acho que talvez quando a gente propõe, as pessoas são curiosas em conhecer. Eu sempre brinco também que eu, quando eu cheguei aqui, não, quando eu comecei a fazer a festa dos meus filhos, eu fazia festa igual brasileiro. Então, decoração de balão, né? Agora já saiu de moda, mas era decoração de balão, aquela mesa cheia de doce, e o bolo decorado, e tudo na mesma cor, mesmo tema. E eu lembro que as mães ficavam assim admiradas, porque elas não estavam acostumadas, porque aqui na Itália também eles compram o pão doce, coloca Nutella dentro e serve para criança, ou às vezes nem faz o bolo. Compra batatinha, marshmallow, canta parabéns, quando canta, é tudo muito simples. Eles não investem. E elas achavam assim, lindíssimo, mas assim, é muito doce, mas os doces sumiam tudo da mesa, né? Tipo assim, é super doce. Nossa, é doce, não tô acostumada com muito doce, mas não sobrava um. Então, assim, né? Talvez assim, critica, entre aspas, porque não é da cultura deles, mas eles comem. come. Eles comem. Eu Comem, vejo comem. assim, talvez a questão esteja no valor que eles dão pro dinheiro. E talvez fazer festa não seja prioridade. Eu não sei dizer, porque, por exemplo, aqui o português é muito receptivo, as pessoas se encontram muito nas casas uns dos outros, as pessoas convivem muito. Então, o que eu percebi? Que as festas eram um convívio a mais do que eles já estão acostumados para comemorar o aniversário de alguém da casa. Então, eles dão muito Uhum, mais valor para o convívio do que aquela mesa farta, cheia de coisa e balão, do que o brasileiro faz. uhum. A gente tem que aceitar a cultura. Como é que eu consegui aumentar o meu público português? Fazendo topo de bolo para as mães colocarem no bolo que elas mesmas fazem em casa. Então, o que acontece? Ah, que legal. A mãe faz Fazia um de bolinho biscoito, né? simples. Ela faz um bolinho simples de chocolate, de cenoura, o que for, espeta lá meia dúzia de bolacha da patrulha canina, o bolo tá bonito, entendeu? Super, uma ótima sacada. Foi isso que aumentou esse público para mim. Porque a bolacha decorada, ela tem uma influência muito americana, norte-americana. E a Europa, ela não Uhum, consome essa cultura americana, ou não consumia há um tempo atrás, e agora a coisa tá mais, né? E uhum, até tem uma uhum. brincadeira aqui que Portugal tá de costas para os Estados Unidos. Tinha essas brincadeiras, né? E, e não é mais assim, né? Com essa influência toda que a gente tem, essa globalização misturou tudo, né? A gente tem é que mostrar e saber vender o produto, porque quando o produto se torna necessário, a gente vende muito mais. É igual Com certeza. as pessoas dizem, ai, Grazi, mas você vai dar aula, vai ensinar. São pouquíssimas pessoas que fazem bolacha aqui. Você vai ensinar? Eu Uhum. falo, olha, eu vou ensinar tudo, porque quanto mais gente souber fazer e quiser vender, mais gente vai querer comprar. Você é o Exato. mercado da livre demanda. Tem gente fazendo, tem gente comprando, vai conhecer, você vai oferecer e isso vai se tornar mais necessário, né? Eu penso assim. Muito lindo esse seu pensamento, muito lindo mesmo. Saber compartilhar sem ter medo de dividir,
de ter concorrência e pensando em algo maior, né? Porque vai ajudar a divulgar mais esse tipo de trabalho aí em Portugal. Eu participo de muitos grupos de cookies brasileiras. Tem muita gente fazendo bolacha no Brasil e todo mundo faz muita bolacha, porque tem muita gente para comprar. Então, eu acho que lugar tem para todo mundo, né, Roberta? A gente tem que fazer a nossa parte direitinho, que sem trabalho a gente não fica, não é? Exatamente. Ô, Grazi, quando é seu próximo curso? Você dá aula o quê? Particular ou você monta curso mesmo, periodicamente? Como que você Olha, trabalha com esse eu curso? não estava fazendo curso nenhum. Primeiro que eu estava em casa e segundo por conta da pandemia. Quando eu cheguei aqui, Uhum. comecei a fazer curso em casa, eu juntava as pessoas na sala de casa, mas aí eu falei, não, vou parar com isso, porque daí chega a criança da escola, daí toca telefone, a coisa fica pouco profissional, né? Então, eu comecei a dar curso em outros lugares. E aqui eu não marquei nenhum curso ainda, mas eu tenho dado mentoria. As pessoas fazem aula particular e eu tenho gostado dessa experiência. Porque aí Uhum. são 2 dias que eu fico com a aluna, ensino todas as técnicas, vai no tempo da aluna, no objetivo dela, né? Então, Uhum. tem dado muito certo. Olha, tem aluna tua aqui falando, aí eu, Cíntia Araújo falou, a Grazi é uma ótima professora. Ah, Sim. obrigada. Isso mesmo, falem bem de mim aí, senão eu vou puxar a orelha. Quem sabe no futuro você também vem para o digital como eu fiz, né? Nunca se sabe. Olha, eu tenho muita vontade, Roberta. Eu vou te falar que eu já tentei várias vezes gravar um curso online, mas isso serve até de experiência para as pessoas. Eu nunca acho que tá bom. Sabe? Aquela questão da gente se autocriticar tanto. Eu sempre acho que eu preciso primeiro emagrecer um pouco, depois aplicar um botox, depois melhorar não sei o quê, e daí esse fundo não tá bom, daí isso aqui. Assim. E a gente tem que fazer e parar de reclamar, porque senão não vai, a coisa não vai. Exatamente. Exatamente. Eu comecei com celular de casa mesmo, gravando da minha cozinha, com cavalete improvisado, depois eu fui comprando cavalete profissional e tudo mais. E hoje eu tenho mais de 400 alunas, mas eu, diferente de você, não trabalho com biscoito decorado, eu só ensino biscoitos caseiros, né? Eu Meu foco é vou ensinar fazer. biscoitos caseiros italianos, Ai, que então eu delícia. ensino os biscoitos tradicionais daqui, até para trazer um diferencial para as minhas alunas, porque no Brasil a cultura é muito do casadinho e dos sequilhos, né? As pessoas, talvez eu, porque eu também já trabalhei na Suécia, girei muito, fiz muito curso, a gente vai aprendendo que não é só aquilo que a gente aprendeu comendo, né? Que tem muita variedade de doce, de biscoitos, de tudo, né, no mundo. Então, poder compartilhar algo novo para elas terem nesse menu e oferecer coisas diferentes, né, gente? Sair da mesmice. Até porque no Brasil eu acho que a concorrência é muito grande, porque todo mundo faz mais do mesmo. E quando você faz um biscoito decorado, é uma arte, só você, ninguém vai te imitar, é tua mão, né? Quando você faz diferente, você também se torna mais atrativo num mundo tão competitivo. Tem espaço para todo mundo, tá, gente? Não estou dizendo isso. Estou dizendo que quando a gente sabe fazer algo diferenciado, você atrai mais atenção, tem mais possibilidade de fazer vendas casadas, vender mais coisa. Então, assim, a gente tem que estar sempre procurando aprender coisas novas e abrir um pouco a mente, né? Que não tem só sequilhos, não. Não tem só manteigado, tem outros tipos de biscoitos no mundo. Eu não sei você, eu tenho 48 anos. Quando eu resolvi fazer um monte de coisa, não tinha tanto curso assim. Eu fico pensando, Não, as não tinha. pessoas têm tudo de mão beijada. Porque você vai fazer um curso de biscoitos italianos com uma pessoa que mora na Itália e que conhece aquele produto e sabe. Eu já vi muita gente, por exemplo, fazendo areia de Cascais, que é um biscoitinho aqui redondo, Delícia. que tem uma massa manteigada passada na canela e no açúcar. É delicioso. Já vi um monte de gente fazendo areia de Cascais no Brasil, que a receita não tem nada a ver com a receita original. Então, assim, é legal fazer com alguém que sabe e que você sabe que aquela receita realmente é italiana, né? É diferente, é um diferencial. Exatamente. Eu quero fazer. Opa! Eu quero fazer. Vai ser um prazer, você vai gostar. Ai, que delícia.
Sabe que eu tenho um sanguinho italiano que corre aqui na minha veia, né? Tô esperando sair minha cidadania. Faltam, acho que 1 ano só. Ah, tá próximo, tá próximo. Mas você tem cidadania portuguesa? Tenho também, né? Mas eu tenho por conta do meu marido. Uhum, uhum. Eu tenho a cidadania portuguesa, a minha família toda tem a cidadania italiana, meus pais, meus irmãos, e eu não tirei a minha na época porque eu já morava aqui e a minha identidade Uhum. tinha mais de 10 anos, a identidade que eles tinham lá no processo, e eu precisava voltar para o Brasil só para refazer minha identidade. Aí não fui, né? Tava super caro. Eu falei, deixa, depois eu faço. E aí a gente só fez um adendo no processo todo que ia demorar mais 2 anos para eu tirar, porque eu tive que ir lá depois, fazer outra identidade, enfim. Mas Nossa, mas você sabe que você podia. Tem nada a ver, mas eles vão falar que já serve para quem manda nos Europa. Você sabe que você pode fazer segunda via de identidade aqui no nosso consulado, né? Você não precisa ir para o Brasil. Pois é, mas o processo já estava batendo a porta e eu não ia atrasar o processo deles. Já Entendi. tô... Aí falei, não, Paciência, paciência. Tanto agora você não precisa tanto, daqui a 1 ano sai. eu já tenho a portuguesa, né? É mais por questão de sangue mesmo, né? Não, é de De direito. orgulho. É isso mesmo. A mesma coisa. Meu nome é Roberta Spadini, né? A família do meu pai é italiana. E todo mundo brinca porque acha que, assim, meu sobrenome é do meu marido, que não tem nada a ver, que meu marido é Chieregatti. E meu nome é Roberta Spadini, que é o nome que meu pai me deu. Aí o povo vê assim, pretinha, né? Fala, mas... Eles perguntam aqui em italiano, né? Mas como é Maia, é um nome italiano, que eu sou descendente de italiano. E eu também podia. Quando eu me casei com meu marido, eu podia ter tirado a cidadania por casamento. Eu falei, não. Eu vou tirar pelo meu bisavô, porque eu tenho direito, e assim eu vou dar também o rádio para toda a minha família. Tanto é que depois os meus irmãos, a próxima passa para tirar a cidadania. Então é um direito que a gente tem, né? Lógico. Que cidade que você tá, Roberta? Eu tô numa cidadezinha perto de Milão, aqui no norte da Itália. Ah, que legal. E você dá curso presencial também ou sempre online? Também dou curso presencial. Parei por causa da pandemia também, né? Que até então a gente não estava podendo trabalhar presencialmente. Foi por isso que eu acabei migrando para o digital. Durante a pandemia, fui estudar marketing digital, como vender infoproduto, como fazer lançamento, toda essa parte chata, né? É muito mais gostoso a gente ir para uma classe, já tá com os alunos ali e dar aula. Mas eu tenho amado, não posso ter. Eu gosto muito de estar aqui presente. Então, quer dizer que se a pessoa quiser conhecer Milano e fazer um cursinho com a Roberta, também pode. De quebra. Lógico, Olha, com certeza. Ainda faço guia turística. Ai, que delícia. Então, Grazi, quer deixar um recado para essa mulherada? Tá acabando aqui o nosso tempo. Você quer deixar uma mensagem, falar onde é o teu ateliê, como elas podem ir te visitar se estiverem passeando por Portugal? Bom, pessoal, o nosso ateliê, meu e da Carol, fica aqui no Lumiar. Ele é bem pertinho do mercado biológico. Tem ponto de metrô que chega pertinho. Criançada na porta ali dando tchau. Aqui se chama Rosa Nada Pink. Nós atendemos por encomenda. Quem quiser, vem beber um cafezinho com a gente. Vem comer um biscoitinho que sempre tem. E a hora que quiserem fazer uma mentoria, deixa um recadinho lá que a gente marca. Vem conhecer Portugal, tomar vinho verde e fazer curso. Ai, que delícia, amo. Meu sonho é morar aí, já falei pro meu marido. Quando o negócio ficar preto por aqui, ou as crianças estiver grande, quero fazer uma temporada em Portugal, porque eu amo essa terra. Tem que vir, não deu tempo da gente se conhecer pessoalmente, né? Verdade. Mas eu vou voltar. Isso mesmo. E eu vou aí, vou te avisar. Pode vir, tá com as portas abertas. Roberta, muito obrigada, viu? Foi um prazer conversar com você. As meninas, o que precisar. A minha especialidade é bolacha decorada, não são os biscoitos, mas fico à disposição para quem precisar. Aqui o ateliê também. Estamos aí, força, coragem e vão à luta. Tá bem? Isso mesmo. Muito obrigada. Fica com Deus. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, Roberta. Tchau, tchau, tchau.